Voltei, pessoal, desculpa, não sei o que aconteceu e voltei aqui de novo ao vivo. Vamos lá. Bom, novamente, boa noite a todos. Estamos aqui hoje com essa live muito legal, com o tema da nutrição e do Ayurveda. O quanto, agora eu tô te vendo, agora só solicita, Ana, para eu poder aceitar novamente aí, né? Eu sei que você já fez isso, mas eu não tô entendendo o que aconteceu. Ó lá, tô te aceitando nesse momento. E agora tem que dar certo. Kátia, Elisete, ai que legal. Agora acho que foi. Aê! Que maravilha! E aí, Dri, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bom, graças a Tá Deus. linda! Tá Ah, linda! amiga é bom por isso, né? Porque Ai, elogia. não, tá muito linda, muito linda. Esse cabelão aí, todo bonitão. E aí, Tudo bem, Dri? minha querida? Tudo, graças a Deus. Tô ótima aqui, pronta pra gente bater um papo gostoso, maravilhoso, falar um pouquinho com o Legal. pessoal que tá aí assistindo a gente, né? Legal. A doutora Ana Nery é nutricionista, é fitoterapeuta também, inclusive nós estudamos juntos, né, numa universidade, o curso de fitoterapia foi bem bacana, até com a doutora Ananda Ruguet também, e especialista em tireoide, colesterol, depois fala um pouco do seu trabalho, esportista, e uma grande amiga. E eu estou muito feliz, eu queria te agradecer a presença para a gente trocar uma ideia aqui, tecer a questão da nutrição e do Ayurveda. Temos pacientes em comum, que é muito bacana, né? Porque eu sempre falo que todo esse trabalho do Ayurveda, que envolve fitoterapia, envolve nutrição, envolve procedimentos, o quanto é relevante, o quanto é importante o trabalho de uma nutricionista. E quando tem esse entrosamento, quando tem essa sintonia, é muito legal. Então, eu queria que você falasse um pouco, rapidamente, assim, do foco do seu trabalho e como que a gente pode, já o pessoal que segue a Era Verde sabe que a gente sempre está falando aí da questão de prolongar a vida, de aumentar a vitalidade dos órgãos do corpo. Como que a nutrição pode ajudar nesse sentido, doutora Ana? Vamos já começar aí direto no Vamos, foco. vamos lá, vamos esquentar os tambores. O que que É. acontece? A gente, pegando o gancho do que você falou, a gente não faz nada sozinho, né? A gente trabalha em conjunto e a gente só vai evoluir, vai conseguir atingir todas as pessoas trabalhando junto. E isso que é muito legal, né? Como é que a gente chega numa longevidade, né? O que que a gente faz? Não tem pílula mágica. As pessoas querem. E aí, o que que é bom para a pele? O que que é bom para eu ficar mais jovem, não enrugar, não ficar com ruga? O que que acontece? Eu costumo falar que começa tudo pelo intestino. Quando a gente trata bem o intestino, e ele é a parte da absorção, né? É a entrada de tudo que a gente comeu, escolheu, depois de tudo que a gente fez, todo o processo, né, de escolha e alimentação, para entrar dentro do sangue, para servir a nossa célula, tem que passar pelo intestino. Então o intestino tem que estar saudável, tem que estar bem, tem que ter uma microbiota intestinal que a gente fala muito boa. E aí é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre a mente, que o que a mente faz, o que a mente escolhe, o corpo acaba se beneficiando. Aí a gente vai ter saúde. Muito bacana. Primeiro começa essa atitude interna, né? De escolher o prato, de escolher o alimento, de se conhecer, né? O quanto a nutrição, quanto a Ayurveda, a fitoterapia, todo esse caminho de autoconhecimento nos ajuda a prolongar, a ter vida longa, né? Hoje eu estava até conversando também com uma grande amiga, uma nutricionista também, e a gente estava falando exatamente isso. Como ficar mais bonita? Como deixar meu cabelo mais bonito?
mas começa esse trabalho interno, né? Então, isso que a doutora Ana está trazendo aqui para todo mundo, a questão do intestino, né? Que muita gente fala que é o segundo cérebro e tal. Eu estava até hoje com um livro, eu quero falar dele depois, que eu adoro, eu acho ele uma gracinha, que é o Discreto. Você conhece? É uma gracinha. É um livro, assim, para quem não conhece muito tecnicamente, então é um livro muito gostoso, O Discreto Charme do Intestino. Eu até cito ele no meu site e tudo. É muito bacana. É ótimo. Aí... A minha esteticista, que eu faço drenagem com ela tá lendo esse livro, e aí a gente se conecta, e aí a gente começa a conexão de informação através disso, né? Ela, olha, eu tô lendo. É muito legal, eu achei divertidíssimo, achei a escritora assim muito bem-humorada e, enfim, super inteligente na forma de escrever. E aí, aproveitando esse gancho aí que a doutora Ana trouxe da questão do intestino, o quanto é importante a gente ter uma ordem para se alimentar, né? No Ayurveda, por exemplo, a gente vai montar um prato, a gente tem que ter por onde a gente começa, por qual sabor a gente começa e como que a gente finaliza essa alimentação. Aquele velho padrão que a gente tem por conta de família, de uma série de coisas, de terminar com uma sobremesa e tudo mais. Mas o ideal é que a gente, claro, eu não estou falando para começar a comer o pudim, mas vamos falar dos alimentos doces, né? Então, o Ayurveda, ele tem uma sequência assim, doce, azedo, que ácido, azedo, enfim, salgado, picante, amargo e adstringente. E aí a gente tem um conjunto de alimentos que eles se encaixam nesses sabores. Por que é importante? Porque tem todo um mecanismo de funcionamento dentro do corpo, né, para o corpo todo entender o que está vindo primeiro, né? A minha digestão agora ela está mais alta, então eu vou pegar um alimento mais pesado para poder digerir, eu vou deixar aquele alimento mais adstringente, mais cortante para o final, para também contribuir com a digestão. E quando a gente fala de digestão, a gente está falando exatamente da vida longa. Por quê? Não é tanto o que a gente come. Claro que a gente não vai sair comendo qualquer coisa, mas é muito mais o que a gente está digerindo, né? Então, todo o tratamento, quero ficar mais bonita, quero viver mais tempo, tudo como você está digerindo, né? E aí eu quero falar também depois com a doutora Ana a questão dos sentimentos, a questão dos alimentos, pensamentos e tudo mais. Mas vamos lá. Também tem a questão dos elementos presentes em cada sabor, né? Então, por exemplo, o sabor doce, ele envolve água e terra. O sabor azedo, ele tem a terra e o fogo. O sabor salgado, água e fogo. O picante, fogo e ar. O amargo, ar e éter. E o adstringente, ar e terra. E aí, se a gente lembra aquela coisinha lá atrás... os doshas envolvem os elementos, vata, ar e éter, pita, fogo e água, kapha, terra e água. E eu entendo o que cada dosha pode se alimentar para ter melhor proveito, melhor digestão, melhor absorção pelo intestino grosso, intestino delgado, etc. E eu começo a brincar com esses elementos, com os elementos que envolvem os doshas e com os sabores contidos nesses elementos. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais fácil para entender. E é isso que é legal. E a gente vê que o caminho não é tão difícil assim, né? Na nutrição, né, a gente não tem esse conhecimento que tem, né, toda a Ayurveda, toda a medicina milenar indiana, né? Mas o que o nutricionista vai ver, o que o nutricionista tem que ficar atento para atender um paciente, para atender o cliente dele? O que ele está falando, o que ele está sentindo, o que ele está expressando, como que está a aparência dele, né? Característica clínica. Hoje em dia, lógico, a gente se beneficia muito dos exames laboratoriais, mas é importante que a gente tenha essa visão da característica clínica, o que ele está falando. E, por exemplo, né, já dando um exemplo meu, como que a gente trabalha, como que eu trabalho aqui no consultório, eu avalio o que a pessoa está em desequilíbrio de acordo com o que ela vai me contando. Então, eu vou olhar os horários da vida dela, eu vou olhar sono, por exemplo, que é super importante. Bacana. E aí,
depois disso é que a gente vai fazer uma avaliação. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de uma paciente, tem o meu exemplo, né, que eu nem tinha lembrado disso. Que eu sou sua paciente, né, e aí eu fui, através de um desequilíbrio, eu fui fazer um tratamento, que eu acho legal, falei isso para as pessoas, e aí eu descobri o meu dosha desequilibrado, e aí eu comecei a entrar mais em contato com isso. E aí eu fui ver que tem tudo que eu sinto aqui na nutrição, tudo que eu faço, tem nome, gente. Tem nome da Ayurveda, então é muito legal. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é magrinha, está dentro do peso ideal, ela só está incomodada um pouco com a parte estética, né, que é o que a gente está usando aqui de exemplo. E aí ela tem o intestino todo bagunçado, coisa de ficar uma semana sem evacuar. E aí, distensão abdominal, atrapalha toda a vida, dá irritabilidade, dá confusão. E aí ela me acessou, doutora, por favor, me ajuda, não tô com o intestino funcionando, aconteceu assim, assim, assado. Eu tô achando até que eu tô grávida, de tanta barriga grande que eu tô. Né? E lógico, altera ciclo menstrual, altera tudo. O intestino humor, tudo. Então, por onde a gente começa, né, na nutrição? Depois que você conheceu como que está a situação do paciente, qual que é o ponto de desequilíbrio, aí a gente vai estabelecer uma dieta. Então, no caso dela, a gente arruma o intestino, faz o intestino funcionar com fibra, faz o intestino funcionar com probiótico, e aí, ela estando melhor no segundo, no terceiro dia, você propõe a dieta, um detox, no caso dela, né? A gente vai mudando as coisas assim. E aí, é engraçado porque a Ayurveda, ela tem o nome, né? O alimento doce, o alimento azedo, associado com as emoções que você falou. Eu falo para o paciente, olha, você está em desequilíbrio, então vamos tirar o doce, vamos tirar. O que é o doce? É o carboidrato, são as raízes, né? A batata, o purê, a mandioquinha, o arroz. Não abóbora. Isso. Então a gente acaba propondo para ela tirar isso que está em desequilíbrio por enquanto. Quando ela voltar para um equilíbrio, a gente reavalia, vê qual que é a situação e recoloca. Legal. Sabe o que eu queria falar? E, olha, tem tanta gente legal aí entrando. Eliane entrou, Vanessa Loricchio. Nossa, Vanessa é um arraso, uma grande maquiadora. Estou muito feliz que você está aqui, Vanessa. Vai deixar a gente bonita. Olha, a maquiagem faz a diferença. Claro. Nossa, ela tem um trabalho incrível. Sabe o que eu queria falar? Que eu também estava vendo nesse mesmo livro aqui. Eu até marquei e falei, se der tempo a gente fala. Mas tem uma coisa aqui que eu queria até saber a sua opinião também. Por quê? Eu tenho um caso na minha família, por exemplo. Minha mãe, que tinha essa questão do intestino ressecado. Eu, como fitoterapeuta, também não sei qual é a sua conduta, acredito que seja mais ou menos a mesma linha. Tem plantas que são muito abrasivas, né? Por exemplo, o sene. Eu sempre falo, eu nunca gosto de indicar o sene para corrigir o intestino, porque é exatamente isso que você trouxe. É um probiótico, é uma fibra qualificada, conjugada com uma hidratação adequada. Não é simplesmente jogando fibra e probiótico sem olhar o sistema como um todo. E ela fala aqui do seguinte, do intestino, que quando a pessoa joga um laxante, alguma coisa assim, porque o intestino, ele vai esvaziando, acho que é 1/3, né? Esvazia 1/3, no dia seguinte ele preenche de novo, aí esvazia. Quando a pessoa joga um laxante, ele esvazia completo. E aí ele pode demorar até 3 dias para começar a preencher de novo. E aí a pessoa fala assim, nossa, se eu não tomar laxante, eu não vou no banheiro. E no dia seguinte, laxante de novo. Então, pessoal, se tem alguém aqui que toma laxante, que tem problema no intestino, vamos arrumar isso daí, uma boa nutricionista, vamos entender o que está acontecendo com o sistema do corpo, né, para não ficar tomando laxante que simplesmente descarrega tudo e vai esvaziar. Entender a natureza do corpo, porque se o intestino é tão importante assim, tão fundamental, que a saúde dele esteja toda equilibrada, se não está indo no banheiro, o caminho não é tomar um mega laxante. O caminho é corrigir isso daí tudo, né, doutora Ana? O importante de tudo é a gente sempre procurar a ajuda de um profissional.
Porque o colega que está ali do lado trabalhando, né, que está trabalhando com a pessoa, 8 horas às vezes por dia, não tem ideia do que está acontecendo dentro do organismo. Então, é importante que você só não pegue ideia, dica e receitinha, que você vá procurar um profissional, porque aí o que a gente faz? A gente orienta, a gente conta história, mostra como que funciona lá dentro, explica direitinho o funcionamento, e aí você falou do Sene. Às vezes a situação é tão grave que você tem que lançar mão de um Sene, que é ou de uma cáscara sagrada, só que aí você usa com moderação, sendo profissional, explica o que vai acontecer numa dose menor e deixa funcionar. Funcionou? Tira. Deixa a pessoa comer. Comer fruta, verdura, legume, acertar o passo. Ah, eu não como fruta nem legume, não dá tempo de ficar corrigindo isso agora, eu tenho que fazer meu intestino funcionar. Vai ter que comer camuflado, vai ter que aprender, ou dentro de um suco, ou dentro de uma sopa, dentro de um omelete, disfarçado mesmo, igual criancinha, mas vai ter que aprender. Né? Acho que a Marina Piquet aí perguntou sobre o tomilho. O tomilho ele é muito utilizado no sistema respiratório. Não é para todo mundo que ele é indicado como para acelerar, enfim, todo esse trânsito intestinal. Nem sempre ele é indicado. Cada caso é um caso, mas foi uma boa pergunta. A Eliane aí está perguntando do hábito. Realmente, Eliane, nem todo mundo tem o hábito de tomar água. Vou até aproveitar essa deixa, eu deixei aqui para mostrar para vocês rapidamente, doutora Ana, porque assim, ó, essa garrafa de cobre dentro do Ayurveda se utiliza muito beber água de cobre. Claro, tem um limite, né, de 1 a 4 copos mais ou menos, tem alguns trabalhos publicados. A água de cobre, é claro, né, mas alcaliniza, não sei o que, não sei o que. Calma, gente, é assim. Como você faz? Você pega uma garrafa de cobre, você bota a água lá dentro e deixa descansar de 12 até umas 16 horas. E vai até o deslocamento, né? Para dar tempo de ter o deslocamento do mineral para dentro da água. Exatamente, até soltar lá as partículas, os íons positivos e tudo mais. E aí sim ela está com uma água qualificada para trazer todo esse benefício. Tem coisas publicadas até falando da levedura, da Candida albicans. Claro, são vários estudos e é uma questão realmente de pesquisar, de aprofundar essa pesquisa. Mas a gente sabe que quando o organismo está mais alcalino, a gente tem menos propensão a desenvolver algumas patologias, né? Então, por isso que é bacana. No Ayurveda não é só água no cobre, não. É água de ouro, mas aí a água de ouro já é para melhorar o ódio, já é uma outra coisa. Mas eu só queria aproveitar aí a deixa do comentário da Eliane, para eu não esquecer que eu falei, então eu vou falar da água de cobre. Eu não anotei, eu falei, eu vou esquecer. Pronto, já falei. Eu não sei para que lado que você vai agora, mas assim, isso me lembra muito inflamação. Porque, por exemplo, quando você alcaliniza a alimentação, você favorece a redução ou a remissão da inflamação. Então, tem pessoas com quadro inflamatório seríssimo, né? Artrite reumatoide, enfim, dores muito, né? Eu tenho um amigo em Recife, amigo de infância, queridíssimo. Meu pai, minha família paterna, toda de lá de Recife. Aí eu tenho amigos de infância lá. Ele entrou em contato comigo recentemente e ele falou: galega, me ajuda. E aí a gente alcaliniza a dieta, claro, coloca um fitoterápico, porque tem muito fitoterápico legal para diminuir dor, para agir no momento, né? E essa dica da água é mais uma, muito legal. Eu queria saber isso mesmo. É bom falar da inflamação. Como que você conduz, por exemplo, essa questão da inflamação? Tem algum alimento? O que você tira do prato? Assim, né? O que inflama? Não, dá só um exemplo para o pessoal ficar esperto. A pessoa está lá toda inflamada, né? Ou com uma artrite, ou sei lá, não importa, uma inflamação no corpo. O que ela tem que ficar esperta? Dá só uma dica, né? Eu sei que não dá para falar tudo. Mas quer ver uma coisa interessante? A gente tá meio que enclausurado, né? Na quarentena, muita gente ganhou peso, a maioria. E aí, quando a gente aumenta a célula de gordura, a gente inflama. Então, uma situação de sobrepeso, de obesidade, é uma situação inflamatória. Ok, também. Então vamos lá.
Inflamação, de modo geral. A gente não vai ficar aqui explicando o que é inflamação, mas de modo geral, o que acontece? Eu preciso ter um agente causando a inflamação. Aí ela vai acontecer na cascata. Então, ou eu vou ter um vírus, uma bactéria, ou eu vou ter uma toxina, ou eu vou ter agrotóxico de alimento, e aí eu vou ter uma inflamação aguda. Né? Tem outros tipos de inflamação, mas a aguda. E aí, o que o corpo faz? Ele vai reagir para reparar essa situação. Então, uma série de coisas acontecem dentro do organismo para ter esse resultado da inflamação, né? Para parar logo o problema que está acontecendo. Então, como que a nutrição vai agir? A gente pode até ter um discurso com o paciente que chega pra gente assim, falando, olha, tenta o orgânico na medida do possível, se afasta de alimento industrializado, que te inflama mais, mas é um discurso que não dá para virar para o paciente e falar assim, olha, se afasta de bactéria, se afaste de vírus, não tem como, né? Então, o que a gente faz? A gente reforça a imunidade. Então, o que a alimentação pode fazer? Ela pode agir aí. E aí eu vou citar alguns. Então, como que ela age? A gente pega, para as pessoas que estão ouvindo terem uma ideia, o que é a imunidade, né? São células de defesa que estão lá no hemograma, sabe? Quando a gente olha lá, hemoglobina, isso. Tem a parte de baixo ali que tem leucócito, linfócito, isso é o nome de todos os soldados que trabalham na nossa defesa. Então a nutrição ela pode reforçar isso. Então se você tem um ataque viral de uma gripe, se você tem um ataque de bactérias, se você tem um rotavírus, se você tem dengue, né, porque tudo isso está aí, você tem como se defender de melhor forma. Então, legal. Olha, a gente tem o açafrão, que é a cúrcuma, que é o elixir, né? É o que está mais na moda, todo mundo está descobrindo. Total. Maravilhoso. Toda hora eu pareço a louca da cúrcuma. Toda hora eu falo, coma cúrcuma, toma tintura de cúrcuma, óleo de cúrcuma. E hoje eu falei da cúrcuma no rosto. Porque na Índia, eu tive lá recentemente, e os homens, eles são muito preocupados com beleza. E tem homens que passam pó de cúrcuma todo dia para dormir, para ficar bonitão. Meu, é muito legal isso, muito legal. Olá, meninos! Olá, os ocidentais, meus primos de Recife, presta atenção aí, gente, vamos passar a cor. Amanhã a cama de um monte de gente vai acordar tudo amarela, né? Travesseiro, tudo. Porque ela mancha, de fato, mas ela dá um resultado, ela é tão antioxidante de todas as formas, né? É isso. O que acontece? Tem vários outros alimentos e eles não são só, unicamente, isso que é a graça do alimento, da raiz, da planta, da fitoterapia, né? A gente não tem só uma ação igual ao remédio. Tem várias ações, então pode ser anti-inflamatório, antioxidante, é lindo, maravilhoso. Então, além da cúrcuma, né, que não é só para pegar e ficar passando e pintando e manchar tudo, você pode colocar num suco, as pessoas fazem suco verde, então pode reforçar o suco verde com cúrcuma, você pode colocar, para quem come animal, né, pode colocar num franguinho, num refogado, numa abobrinha, pode colocar no omelete. Então você acrescenta outras coisas que são super legais, que são anti-inflamatórios. Óxido nítrico. Quais são os alimentos que têm óxido nítrico? O que o óxido nítrico faz? Para quem é do exercício, já manja um pouco disso. O óxido nítrico, ele é vasodilatador, então ele traz um monte de nutrientes de sangue para o local. Então quem é do crossfit, quem é do treino, sabe que ele aumenta... Gente aí do CrossFit, vai adorar essa dica. Então, e aí beterraba, cacau, que é maravilhoso. Que mais que tem? Espirulina, tudo isso, a melancia, tudo isso tem óxido nítrico. E aí, na inflamação, ajuda a baixar o fator inflamatório. Bacana. Muito legal isso. Sabe que essa questão do cacau, eu já estou pensando no Vata, né? Quando fala cacau, os Vata principalmente adoram cacau. Gente, cacau tem cafeína, né? Então tem que tomar cuidado para não... A cúrcuma, ela é excelente, ela é tridosha, né? No Ayurveda a gente considera a cúrcuma boa para os 3 doshas. Mas o Pitta, se ele tiver muito Pitta,
aí a gente reduz o consumo da cúrcuma, né? Porque para não ter uma azia, tem o horário certo, tomar cuidado para não ficar tomando esses shots matinais, exagerar, né, doutora Ana? Porque também você está dando a dica, mas não é para pegar pá, né? Não, pegar uma pá de meio quilo de cúrcuma e botar no shot matinal, né? Solta o intestino pra caramba também, né? Porque o que não for absorvido, o organismo tende a eliminar. Então, tem até uma sacadinha na nutrição, né? Que já está comprovado nos estudos científicos, que se você associar um pouquinho de pimenta, você consegue ter uma absorção maior. Só que aí tem a questão. A pimenta, ela é estimulante também, então não é para todo mundo. Quem tem uma úlcera, por exemplo, ou está em tratamento de refluxo, de esofagite, a gente já não aconselha. Exatamente, ela é secativa também. Então, vata tem que tomar muito cuidado com a pimenta, porque ela está dentro ali do sabor picante, né? Ela está dentro do sabor picante, enfim. Ela é ótima, eu uso muito cúrcuma dentro das pomadas. Então, eu vou preparar uma pomada anti-inflamatória, pimenta, aliás, pimenta. Pomada pimenta, por quê? Porque ela abre, eu falo que ela é o guarda do portal, né? Ela abre mesmo, ela abre o caminho para os ativos entrarem e agirem mais profundamente. Tem um creme maravilhoso, minha gente, de celulite, de gordura, para aumentar a circulação, que essa mulher que tá falando com vocês aí da Era Verde, Adri, tem uma mão para fazer creme, e esse creme tem tudo de bom. Eu uso e tem pimenta lá dentro, né? Tem muita pimenta, tem 3 tipos de pimenta. Tem tá vendo, gente? Olha, tem bastante coisa. E é natural, tá? É natural, não tem nenhum ingrediente que possa te intoxicar. Que legal! Aê! Aproveitando esse gancho para falar de CAFA. Jabazão. Aproveitando esse gancho para falar do CAFA. Então, a questão da inflamação, que você trouxe muito bem pontuado, né? Dos alimentos que inflama, tomar cuidado com isso, da própria gordura, né? Como um elemento inflamatório e tal. Considerando os doshas. Então, vamos supor, eu tenho uma pessoa que tem uma forma mais arredondada, que tem um temperamento reativo, explosivo, uma pessoa que esquenta muito. Eu tenho que ficar de olho. Por que a alimentação ela é muito personalizada? Dentro do Ayurveda se fala muito disso. Como que é essa constituição dessa pessoa? Às vezes uma pessoa chega para mim e pergunta: mas eu peguei a dieta, depois também quero que você fale sobre isso. Peguei uma dieta da minha prima e estou fazendo aqui, vou replicar. Não é assim que funciona. Quem é você? Né? Da onde que você veio? Como que é o seu temperamento? Como que é a temperatura do seu corpo? Você acorda com fome? Né? Tudo isso. Tem gordura? Não tem? A perna é assim? Então a gente olha uma constituição física, a gente olha as qualidades mentais, que a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí eu vejo uma pessoa com uma forma mais arredondada, uma coxa grossa, mas ela tem uma mente muito... uma palavra cortante, uma mente afiada, reativa. Eu já percebo que essa pessoa tem bastante pica, tem bastante cafa. Se essa pessoa tem muito elemento, fogo e água e terra, como que eu vou passar uma nutrição para essa pessoa? Né? Eu tenho que observar. Por exemplo, se é uma pessoa com muito mais cafa, uma pessoa que ela reúne muito muco. Então, eu tenho que dar a pimenta aí, vai muito bem. Mas se é uma pessoa que, além de cafa, ela tem o pita, a pimenta eu tenho que tomar cuidado. Então, eu preciso mesclar esses alimentos e considerar quem é essa pessoa, quem é essa constituição. E aí, só acrescentando, constituição, a pessoa nasce com ela e vai morrer com essa constituição. O que muda, o que é transitório e que desequilibra é o Vikriti, que é o desequilíbrio. Então, todo mundo tem vata, pitta e kapha, mas pode agravar um dosha, 2 doshas, enfim. Então, só aí para acrescentar a informação da inflamação, dos alimentos, da escolha, e que a dieta não é tirar xerox e mandar para todo mundo, né, doutora Ana? Porque acho que você deve passar por umas boas aí com isso também, né? É isso mesmo, cada indivíduo é único, né? Então, o que a gente está falando até aqui, ele pode ter uma alteração intestinal, ele pode ter uma alteração orgânica, ele pode ser um diabético, você não sabe, ou ele mesmo não está sabendo, vai descobrir depois que vai fazer alguns exames mais elaborados.
né? Pode ter uma alteração de tireoide. Então não dá para você compartilhar a dieta só porque está dando certo e que emagreceu 15 quilos. Emagreceu 15 quilos porque a pessoa foi persistente, porque teve uma orientação, porque esteve aqui em consulta, batendo papo, entendendo o que a gente conversa, né? Para a gente tentar colocar na cabecinha quais são as ações medicamentosas, as ações que vão interagir com a comida. Então, aqui a gente tem espaço para conversar e adaptar a dieta, né? Muito bacana. Essa coisa da dieta, de se alimentar bem, da beleza, da saúde, da longevidade, dos sentimentos, da emoção, do bem-estar, da autoestima, a autoimagem. Como lidar com isso, né? Como melhorar? Como a nutrição ou a Ayurveda, a fitoterapia pode contribuir nessa questão do autoconhecimento para a pessoa se descobrir, para ela ter prazer, não como uma coisa restritiva. Ah, não vou fazer Ayurveda porque eu não vou poder comer queijo. Aí não vou no nutricionista porque ela vai falar que eu vou ter que ter hora certa para isso. Não é nada disso na realidade, porque é um bate-papo e é um caminho do meio, né? É quem eu sou. Você trouxe isso um pouquinho mais no começo. Vou avaliar quem é essa pessoa, como que é a rotina dela, que horas ela acorda, como que ela se alimenta. E aí você vai implementando, para não causar um susto também. Porque eu ainda encaro muito esse tipo de coisa. E a gente tem paciente em comum e o paciente assim, se apaixona por você na sua consulta. Ele fala assim, nossa, e aí começa a querer levar a família toda tal. Então, por isso que eu acho muito legal o trabalho que você faz. Aí é legal, entendeu? Porque, por exemplo, se você pegar a tua dieta e passar para o vizinho ou para o teu colega de trabalho, não é legal. Agora, se você indicar para ele, olha, tem uma terapeuta, olha, tem uma nutricionista, ó, tem alguém que eu confio, que eu criei empatia, vai lá. Exato. Isso já facilita. E lógico, Exato. hoje em dia as pessoas estão, né, Dri, mais alertas, mais atentas, mais abertas, receptivas para esse tipo de conhecimento. Se fala disso em todos os lugares, se fala de alimentação. A gente está na fila do supermercado, você ouve alguém passando receitinha, né? Você viu que falaram aí, ó, melhores papos com a doutora Ana no consultório. Aê. Ó, muito legal. Quem é? Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Peraí. Ai, tem um monte de gente aqui, a Geisa, beijo, linda. Lídia. Aí, tá vendo? É que eu não tô nem olhando direito aqui, eu tô de óculos, hein, gente? O negócio tá feio, 44 anos, tô de óculos, não tô enxergando nada aqui. É a emoção. Agora que eu me toquei também, que eu não tirei os comentários. Mas é porque também a gente tem. É que isso fica passando no teu rosto aí, cobrindo essa beleza. Olha, o que acontece? Vai ficar gravado, né? Você vê aí o tempo, grava, e aí depois o pessoal assiste. Aí não tem como assistir com comentário no meio, né? Gente, legal. Que gostoso, vocês todos aqui. A Eriquinha, linda, maravilhosa. Você viu que delícia? A gente dá vontade de fazer live todo dia. Dá. Meu Deus do céu. Alguém tem que trabalhar pra mim, aí eu fico aqui fazendo live. Pois é. Você sabe que às vezes a pessoa fala assim, por que você não faz live? Faz mais live. Gente, eu vou fazer live. Quem que vai fazer os procedimentos, os atendimentos, os produtos? Equipe enxuta aqui. Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouco, porque essa questão da alimentação, de escolher o alimento, eu gosto muito, eu quero falar brevemente, porque eu sou apaixonada por neurociências, especialmente sobre Alzheimer e autismo. E eu sei que essa questão de escolher um bom alimento melhora a memória. Às vezes a pessoa fala assim, o que é bom para minha memória? Me dá ginkgo biloba aí. Não é só isso. A gente tem que olhar esse todo, tem que olhar o que está no prato e tudo mais. Não é sair dando ginkgo biloba e tudo mais. Então, essa questão da mente, dos alimentos, a gente tem 3 caminhos, que é o físico, o sutil e o causal. Então, o que é isso? O que é o físico? É o alimento que está no prato, que envolve a comida mesmo, fisicamente falando. Então, por exemplo, envolve muito elemento terra, então eu olho para o prato ali, eu pego uma proteína e eu vou nutrir meu músculo. O que é o alimento? O que é a via sutil? A via sutil são os sentidos, né? Os mais conhecidos. Tato, olfato, paladar, a visão, audição, etc.
Então, gente, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente fala, o toque, o que a gente sente, isso tudo é alimento, sim, comprovado pelos ancestrais e pela ciência. Então, como eu me relaciono, né? Tem uma coisa dentro dos clássicos e até de Paka Chopra, né? Que é uma grande pessoa aí que escreve coisas maravilhosas, que fala que quando uma relação pelo coração, a pessoa pega tudo aquilo na relação. Então, eu tenho um namorado, eu tenho um marido, eu tenho uma amiga, gruda comigo, a gente vive junto. Então, como que ela se alimenta? Que meio que ela frequenta? Como que é o caminho dela espiritual? Como que é essa consciência? Então, vamos lá. Alimento, né, físico, alimento sutil, que envolve os sentidos, né, audição, tudo isso que eu já falei, e o causal. O causal entra as gunas. O que são gunas? Gunas são atributos mentais. Então, dentro do Ayurveda, existem 3 gunas. Sattva, rajas e tamas. Né? Ou seja, não é importante agora esses nomes, né? Mas quando a gente entende como que uma mente está, se ela é uma mente que ela medita, se é uma pessoa que medita, se é uma pessoa que vive pela comida, eu só quero comer e beber do bom e do melhor todos os dias, eu quero ir para os bares, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ela não medita, ela não tem uma conexão, independente do caminho espiritual, da religião, independente, porque isso não tem nada a ver. O alimento que entra pelos olhos, por todos os sentidos, o alimento que está no prato e o alimento por essas relações são alimentos que mexem com a mente, que vai alterar todo o metabolismo do corpo, de todos os sistemas, né, que a gente fala de Agni, que o Agni não é só o fígado, o estômago, o pâncreas, a gente está falando de todo o sistema, e também da consciência, que é tida como Chitta. Chitta é a consciência profunda. Então, a metabolização de todos esses produtos mentais que a gente ingere afeta diretamente no Chitta, que é a nossa consciência mais profunda. E aí, como eu vou mudar? Como que eu vou mudar um comportamento? Ou como que eu vou escolher algo legal para colocar no prato? Ou como eu vou sustentar uma dieta? Ou como eu vou escolher pessoas adequadas para estar do meu lado ou para ser parte da minha vida como extensão do meu ser? Então isso é muito sério. Essa pandemia toda, ela trouxe um acordar, né, doutora Ana? Porque o meu trabalho mudou, eu sinto que mudou, a procura por ajuda mudou o padrão. Então a gente está tendo aí uma grande oportunidade de acordar outras coisas muito relevantes para o nosso ser. Né? A gente está aí numa potência máxima de evolução, uma grande oportunidade. Então mesmo que chegue vacina, não é para regredir, né? Mas isso. É muito legal, né? A Ayurveda é um campo genial, assim. E é o que você falou. Você estava falando das 3 formas da gente se alimentar, né? E como é profundo, como a comida que a gente escolhe vai fundo, como ela interfere no seu estado de ser, né? No teu dia a dia. É incrível. Exatamente. É frequência, porque tudo é uma frequência. Eu aprendi isso no Instituto Xamânico, que eu fiz parte de 10 anos, maravilhoso, que tudo é frequência vibratória. Então, aonde que eu estou sintonizando a estação do meu rádio? Com quem que eu estou me relacionando? É uma frequência, como se a gente tivesse mesmo cordões que nos conectassem a uma determinada frequência. Então, aonde é que a gente está se conectando? Sabe que é bacana? Um exemplo que eu tenho, eu atendo pacientes de cirurgia bariátrica, né? Ou que o médico fez a cirurgia e me manda para acompanhar, para nutrir, ou que vai para a cirurgia bariátrica e eu tenho que orientar e fazer laudo de cirurgia, enfim. E aí eu já vou avisando, né? Na segunda, na terceira sessão de contato com o paciente, eu já vou avisando, olha, você vai ter grandes mudanças, as coisas vão acontecendo, porque quando a pessoa perde tudo aquilo de peso, né, 30%, 40% do peso, ela perde todos os sapos que ela engoliu.
E aí ela muda a frequência dela, ela muda o que ela está escolhendo, e aí é a hora que se esparrama para todo lado. Tem paciente que descobre outra família do pai, outra família do marido, tem paciente que se separa, tem de tudo. Então, Porque assim, muda, né? é o que você falou, a gente é frequência. E a comida também. Então, para a gente estar bem, para a gente cuidar de uma tireoide, cuidar de um diabetes, né? Cuidar de outros problemas que estão mais aflorados no corpo, que não é só uma questão estética, você precisa saber o que você está escolhendo. Escolhendo ao seu redor, escolhendo ao seu lado, melhorar você, não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar, é você que tem que comer melhor. E aí automaticamente as coisas vão melhorando, né? A gente falou aqui de inflamação. O que inflama? O que inflama são os agentes, né? Então, por exemplo, se eu consumo alimento, se eu tomo água num copo de plástico, eu vou ter influência disso, eu vou ter alteração hormonal disso. Então, você aos pouquinhos começa a mudar. Usa um copo de vidro, usa uma garrafa de vidro, um de cobre, como você falou. Então, tudo é informação importante para trazer conhecimento para a transformação daquela pessoa. A gente vai ficando mais sutil, a gente vai evoluindo. E aí, ao redor muda também, né? Isso, e a beleza tem a ver com isso, porque você muda a frequência, você aumenta a vitalidade dos seus órgãos, que no Ayurveda a gente chama de ojas, né? Ou de prana, energia vital e tudo mais. Eu tenho uma pergunta depois para te fazer, então só para resumir isso que eu trouxe, ter uma consciência saudável requer os 3 níveis de nutrição: físico, sutil e causal, né? Depois, se alguém tiver qualquer dúvida sobre isso, a gente fala. Eu tenho aqui, eu fiz um resuminho de algumas dicas e depois... a paciente aqui, Gutierre, não sei quem é, uma pessoa aqui, não sei se é paciente, estou viciada. Ela falou, gente, eu quero perder meus sapos. É isso, gente, a gente engorda sapo na vida. Olha, eu tô vendo aqui, agora que eu vi, porque eu tinha puxado os comentários, eu não estava acompanhando o pessoal que foi entrando, muito legal. Então, desculpa te cortar, vai lá. Deixa eu só ver como a gente está de tempo. Isso. A gente já meio 10 minutos, olha só. Vou dar uma dica rapidinha de algumas coisas. A gente pode até fazer uma outra live depois para falar sobre isso. Isso. Mas raspar a língua de manhã é legal. Ah, posso raspar à noite? Pode, mas dentro do Ayurveda a gente raspa a língua de manhã para não ficar os dejetos, o corpo ele regenera. Por isso que é ruim comer muita coisa à noite, porque à noite, enquanto a gente dorme, o corpo tem que regenerar. Então, de manhã, se tiver uma cobertura na língua, faz aquela raspagem. Que tem diferença do metal que vai, né? De acordo com a pessoa, com o dosha? Tem diferença. O legal é usar o raspador de cobre, é o melhor, né? É o melhor. Evitar o plástico. Beber água o dia todo. Beber água quente, a ponto, se você sente que você está pesada e não está indo no banheiro, toma água quente, água mesmo, que você tem que assoprar porque a água está quente, né? Claro, não vai queimar a boca. Vai bebericando, não toma de uma vez. Cada meia hora, cada 1 hora, toma um golinho, 2 golinhos. Vai fazendo isso que vocês vão ver a diferença. Às vezes em 3 dias vocês já sentem muita diferença com a água quente. Tenta incluir alimentos, escolhe um dia, pode ser um dia por semana, um dia no mês, um dia a cada 15 dias, escolher liquefeito, né? Alimentos liquefeitos, líquido, bater, se alimentar de sopinha. Claro, não é regra, porque quem é muito vata também nem sempre dá para fazer isso. Mas aquela pessoa que tem uma constituição mais cafa, que tem bastante terra e água, comporta esse tipo de coisa. Isso é para desintoxicar. Coma quando estiver com fome, né? Então, se a comida não fez nem digestão, você está com distensão abdominal, você está com gás, você está com refluxo, você está com azia, você está com tudo, e você está querendo comer, como é que você vai comer se a comida não fez aquela digestão legal? Isso é muito importante.
Isso é muito importante, Dri, já aproveitando, né? O que acontece? As pessoas têm o vício de dietas anteriores que tem que comer de 3 em 3 horas. Não tem. Isso é uma das coisas que eu sempre Ainda martelo bem que você está aqui. falando isso. Não tem que Ótimo. comer de 3 em 3 horas. Você tem que dividir o horário da pessoa de acordo com o que ela acorda e com o que ela vai dormir, o tempo que ela ficou acordada e o que ela vai fazer de atividade. E nessa divisão de 4, 5 horas, às vezes, de intervalo, acaba coincidindo um horário ou outro, né? Um intervalo mais curto, às vezes coincide. Mas isso por conta de cada indivíduo, de cada situação do dia dele. Não é para comer de 3 em 3 horas. Às vezes eu tenho uma pessoa que é compulsiva, aí a pessoa acha que tem que comer de 3 em 3 horas, ou tem profissionais que falam isso ainda, infelizmente, e aí a pessoa vai lá, ela nem tá com fome, ela nem precisa se alimentar, o corpo dela tá em equilíbrio, ela vai lá e come, porque deu o horário. E aí ela entra numa compulsão. Exatamente. Eu tô vendo gente tão legal entrando aí. Eu acho que a Bia da Aroma Life entrou, ou é a Isa. A Aroma Life e a Aroma Flora é a associação de aromaterapia referência no Brasil. Eu dou aula lá de fitoterapia e eu tinha separado aqui, doutora Ana, para falar de óleos essenciais para cada doce, mas não vai dar tempo. A gente faz outra live, olha quanto tema, e aí o pessoal pode escrever pra gente também e perguntar, dúvida, olha, fala sobre tal coisa, que aí a gente monta a live e fala. Legal, legal. Então, assim, tem várias dicas, depois eu deixo para eu não tomar o tempo aqui. Tem vários óleos essenciais que é muito bacana. Não vai dar tempo de falar, mas assim... Alimentos para o bem-estar, serotonina, para liberar, né, o hormônio do bem-estar. Tem muito alimento bacana que é rico em triptofano. Então tem frutas, tem nozes, tem o Grifônia, aquela planta grifônia africana. Grifônia é o 5-HTP, é o próprio triptofano. Exatamente. É muito legal. Abacate, banana, né? Muito bom. Queijo, e aí queijo de boa qualidade, que é uma outra live pra gente falar, né? A qualidade do que eu tô comendo, do que eu tô escolhendo, ovos, tudo isso tem triptofano que vai liberar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Sim, e nós vamos ter que fazer um quadro, né? Quadro de nutrição com a Ayurveda, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas, gente, olha só, deixa eu só ver aqui o tempo. Eu fico desesperada com o tempo, ó. Então, vamos lá. Deve faltar 5 minutos. Vou falar rapidinho. O Vata, ele pode usar aqui, ó, laranja, canela, gerânio, manjericão, funcho, né? Lembrando que o Vata é frio, seco e leve, então precisa de algo que aterriza, que dá também uma certa docilidade, por isso que o funcho também é muito legal. Pita, sândalo, ylang-ylang, jasmim rosa. Pessoa que tem muito pita, é excelente jogar água de rosa na cabeça, maravilha. Cafa, alecrim, cânfora, limão, gengibre, sálvia. E aí, como que a pessoa sabe o dosha? Como que ela sabe se ela é pita, vata? Tem questionário, né, que dá para ela responder. Tem questionário, tem o atendimento, faz um levantamento geral, enfim, aí é um trabalho realmente, mas é muito legal, porque aí você começa a se harmonizar. Então você adquire ferramentas para se autoconduzir. Eu acho que é esse o ponto, né? A gente trouxe aqui nessa live, pontuou algumas coisas para que a pessoa também seja uma autocondutora, né? Pegue o remo, navegue, confluência. Eu acho que é isso. Ai, Dri, adorei, viu? Gostei muito. Eu queria te perguntar, assim, como que você faz para mudar a cabeça da pessoa? Porque não é só o prato, não é só o alimento. Como que é esse desafio? Olha, eu estudo muito e vou me aprimorando, porque eu tendo mais habilidade, mais conhecimento, eu consigo passar com empatia, com educação, com respeito, conhecendo melhor toda a vida do paciente. E aí é na conversa, é no dia a dia, eu explico, olha, isso funciona dessa forma, se você comer assim vai dar errado. Esses alimentos que a gente fala que são importantes para você tirar agora, eles vão te causar... Então eu vou explicando, né? E aí com carinho, com amor, com, né, muito carinho, a força, todo mundo gosta. A força divina aí, a gente consegue. Queria agradecer a tua presença, quero agradecer todas essas pessoas que entraram aqui, Valéria, um monte de gente, Eliette, queridíssima,
Faremos mais lives, sim. Sâmia, obrigada pela presença de novo. Você está aqui com a gente dando uma força. Obrigada mesmo, pessoal. Doutora Ana, muito obrigada pela presença, por todo o teu conteúdo, a riqueza que trouxe. Passa muito rápido, né? Eu falo, não é possível que já passou 1 hora, mas já passou 1 hora. E eu vou tentar terminar aí com esses 2 minutinhos faltando para a gente conseguir deixar salva essa live. Isso, tá? Salva sim. Obrigada, Adri. Um beijo enorme para você. A gente vai continuar se falando, mas um beijo para as pessoas. Boas festas, né? Feliz fim de ano, que tomem consciência e que a gente possa ter plantado uma sementinha aí de boas informações para todo mundo. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, até. Tchau, tchau.